Olá pessoal, você está entrando num universo onde o normal é ser diferente. E aqui o normal é ser paranormal. É verdade, hoje temos aqui entrevista com o vampiro. O nome dele é Lorde A, tem 34 anos, é paulista, vem a ser artista plástico, conferencista, designer, escritor, DJ, promotor de eventos e apresentador do programa Vox Vampírica. Tem uma carreira consolidada de mais de uma década no Brasil e reconhecido internacionalmente. O blog dele tem um acesso de mais de 400 mil pessoas. Estamos aqui então com o vampiro Lorde A. Tudo bem, Lorde? Tudo bom, Cris? Uma honra tê-lo conosco. A honra é toda minha. Gratidão. Gratidão. Por estar aqui no programa Enigmas. Tudo bem? Tudo bem, Kátia? Um prazer, viu? Um prazer é todo meu. Lorde A, conta um pouco de como é ser um vampiro. Bom, ser um vampiro é ser um integrante da subcultura vampírica. É um grupo que existe uma subcultura, né, uma cultura alternativa à cultura dominante, que existe desde os anos 70, começou nos Estados Unidos, por volta dessa época, e veio se organizando através de pessoas que curtiam o fashionismo vampírico, a cosmovisão vampírica, a produção cultural, a mitologia, o folclore, o arquétipo, e chegou na década de 90, teve um grande boom, onde ela se tornou mundialmente conhecida, se espalhou por alguns continentes, e nos últimos 10 anos essa subcultura chegou aqui no Brasil através do meu trabalho. O que você passa para os jovens nessa tua cultura? Bom, a subcultura vampírica, ela integra as pessoas com toda a produção cultural de todas as épocas, locais e tribos que já existiram na história humana. Ela incentiva que as pessoas estabeleçam vínculos sociais e afetivos mais densos, mais profundos, de longa duração, pautados em verdade, amor, caráter, honra, liberdade e justiça. Eu gostaria que o Khan tirasse um close do Lorde A, porque ele tem empresas reais de vampiro, e eu estou pedindo isso porque eu tenho uma pergunta a fazer. Lorde A, você como vampiro, você suga sangue humano? Não. Na subcultura vampírica, nós não utilizamos sangue humano nem sangue animal de nenhuma forma. Apenas o sangue da terra, que é o vinho, ou o hidromel com pigmentos avermelhados. Porque as pessoas têm uma noção desse vampiro que foi colocado na mídia, Sim. que é o filme dos vampiros Lua Nova, né? A série Crepúsculo, né, conta de uma forma bem diferente, não é mesmo, Lorde A? Sim, sim. Ali você tem o vampiro abordado na produção cultural, Sim. que é o personagem que a gente cresceu vendo no folclore, nos desenhos animados, nas caixas de cereais, nas revistas em quadrinhos, videogame. Aquilo é um personagem. Bem como a bruxa não voa exatamente de vassoura aqui na Terra, o personagem vampiro é um personagem cultural interessantíssimo que a gente tem aqui no Ocidente, mas que, porém, ele é uma derivação, ele é uma distorção dos antigos praticantes da espiritualidade da Terra, dos ritos e fertilidade da Terra, baseados em processo estático, e nas guildas e profissões marginalizadas do norte da Europa e do leste europeu. Como nasceu esse movimento vampírico? Olha, como tudo que existe nasceu de forma anárquica, desorganizada e rompantes. De repente, tinham algumas pessoas em Los Angeles que curtiam a história de vampiro, tinha pessoas que gostavam daquele seriado, que agora virou um longa-metragem com Johnny Depp, o Dark Shadows, tinham pagãos que curtiam a imagem do vampiro como um arquétipo de poder que podia ser explorado. Você não tem um ponto de origem, você tem pessoas por toda parte descobrindo o vampiro e trabalhando com a imagem do vampiro de alguma forma, fosse ela cultural, filosófica ou espiritual. Lorde A, me diga uma coisa, como que você, com 400 mil acessos, eu sei que você tem um blog que bomba na internet. É uma rede, né? Uma rede de sites. Uma rede de sites, o movimento gótico também adora você. Eu estive na convenção e vi como você, querido, adorado. Eu sei que você passa algumas orientações sobre carne. Eu gostaria que você falasse para o nosso internauta. Sobre carne? Como é que é esse consumo de carne? Olha, eles estão pedindo para você mostrar suas presas ali, ó, porque eles não pegaram e agora eles querem pegar bem. Fale sobre... Bom, o consumo de carne é uma coisa interessantíssima, né? Porque a gente tem a indústria da carne aqui no Ocidente, onde você vê diariamente serem abatidos um número imenso de animais
que são mandados para o supermercado, eles são abatidos de forma mecânica, totalmente desumanizado, totalmente desacralizada. Eles são abatidos ferozmente por máquinas, por pessoas, e a carne é tratada como um produto, enviada para restaurantes, para supermercados, e as pessoas compram como um produto qualquer, empilham nas suas geladeiras, consomem só uma parte, jogam fora todo o resto, sem o menor tipo de respeito, planejamento ou um consumo, a ideia de consumo mais sustentável. Correto. Que é um grande desrespeito. E é mais ou menos assim que a gente vê essa parte da indústria da carne. Então, eu acho muito mais digno, embora na subcultura vampírica e na cosmovisão vampírica não pratiquemos sacrifícios de nenhum tipo, eu acho muito mais digno as pessoas que moram numa fazenda distante, cultos de candomblé, de quimbanda, ou mesmo de magia nórdica, como tem alguns recantos do sul do país, onde quando eles têm que sacrificar um animal de abate, um boi ou carneiro ou qualquer outro animal de corte, eles primeiro sacralizam, tornam esse animal sagrado, em seguida sacrificam, oferecem os ossos, os miúdos e algumas partes para os seus deuses, para os seus orixás, né? No caso do candomblé, da quimbanda e outros cultos afro. No caso dos nórdicos, do pessoal que tem uma espiritualidade nórdica, oferece o coração e outras partes, e o restante, os ossos, a carne, o couro. A carne é consumida pelas pessoas daquela comunidade, o couro é usado para fazer roupas, para fazer tambores e outros utensílios, e cada uma das partes tem um destino certo, você tem um processo de respeito, né? uma sacralização da carne. Não como é feito atualmente. Não como é feito na indústria, dessa forma mecânica, que é grotesca, que é chocante. Eu gosto de carne, sou carnívoro, mas eu não concordo com essa postura da indústria da carne, do mercado da carne que a gente tem hoje em dia. Correto. Você comentou sobre festejos. Eu gostaria de fazer uma pergunta que também, provavelmente você tem essa dúvida. A questão de orgias, né, que falam tanto ligado aos vampiros. Isto procede? Não, não procede. As pessoas fantasiam muitas coisas. As pessoas imaginam, as pessoas fazem de conta, elas veem filmes, veem peças de teatro, ouvem informações estranhas de pessoas esquisitas, de orelhada, e elas fantasiam muita coisa, mas não praticamos orgias. A subcultura vampírica não é um clube de swing. Nada contra o swing, nada contra o tal do swing, mas isso é uma prática que existem alguns clubes de swing destinados a esse público, mas a subcultura vampírica não tem essa prática de orgias ou coisas parecidas. É um trabalho baseado em pesquisa, porque nós conhecemos aí alguns trabalhos que você faz em São Paulo, né? Falando nisso, eu gostaria que você convidasse o nosso internauta sobre a São Paulo Maldita. Como é que funciona esse trabalho, senhor? São Paulo Maldita é um projeto, né, uma pesquisa de campo que eu comecei há cerca de 15 anos atrás, explorando as lendas urbanas, os santos urbanos da cidade de São Paulo que nunca foram canonizados, histórias de fantasmas, de vingança além túmulo, os cemitérios escondidos debaixo de quarteirões da cidade que hoje em dia são cobertos de prédios, a rota de poetas como Álvares de Azevedo, do Romantismo, e os colegas dele da Sociedade Epicureia, e muitos outros roteiros que eu fui acumulando informação e juntando, uma pesquisa bem extensa. Aí, há cerca de o ano passado, eu fiz a primeira temporada desse passeio junto com os meus amigos do Círculo Strigoi e com o meu frater Vincent, né, que é um amigão meu. E nós vamos conduzindo esses passeios sempre no que a gente chama, na cosmovisão vampírica, dos meses noturnos, os meses gélidos, a partir do mês de maio, quando cai a temperatura. Então a gente leva um séquito de pessoas que oscila entre 30 a 40 pessoas para passear pelo Centro Velho de São Paulo no anoitecer de um sábado, visitando cada uma dessas paradas, contando as suas histórias, lendo poesias quando visitamos a trilha de alguns autores do romantismo e principalmente confraternizando, conhecendo novos amigos, amigas e reunindo pessoas que simplesmente encontram sentido, pertencimento e amor com esse tipo de conteúdo, sentem-se à vontade com tudo isso. Lorde A, gente, é um aristocrata. Lorde A, eu sei que você trouxe alguma coisa importante para falar. Eu gostaria que você falasse nesse primeiro bloco, porque no próximo bloco nós vamos falar de espiritualidade. Dos vampiros na Índia, dos vampiros no Egito. Eu vou querer saber tudo aqui. Você tem uma poesia que você trouxe? Eu não sei o que você trouxe. Não, eu não trouxe exatamente uma poesia. Mas o tema do vampiro no Oriente é interessantíssimo,
Porque enquanto aqui no Ocidente a gente tem atualmente a versão cinematográfica, folclórica, a gente também tem a subcultura vampírica, com a vertente fashionista e a de cosmovisão. Mas, interessantemente, na Índia o vampiro é um ser sagrado, que consta do livro do Kama Sutra, talvez não como um personagem de destaque, mas um personagem coadjuvante muito importante. Porque no Oriente, os personagens associados ao vampiro são aqueles que vêm do outro mundo para ensinarem os homens a não terem timidez ou vergonha perante o amor, a encontrarem o verdadeiro caráter deles, a honra e, por consequência, o seu fogo estelar, o seu destino, a sua missão aqui na Terra. Lordia, passa seu blog, antes da gente encerrar esse bloco, para o nosso internauta. Bom, eu tenho o site voxvampirica.com, o redvamp.com e o site vampirismo.org, que compõe essa rede vampírica, que é integrada por blogs de diversos membros dessa cena e por pessoas ligadas a nós, no Brasil, América do Sul e Portugal. Perfeito. E para você que tem sua pergunta aqui para o programa e para o nosso convidado, enigmas@tvmundi.com.br. Voltamos daqui a pouco com mais É o Lorde A. próximo bloco, entrevista com o vampiro. Olá pessoal, estamos aqui com Lorde A, nessa entrevista com o vampiro. Lorde A, uma pergunta que não quer calar. A gente conhece o vampiro como um predador que suga energias. Isso é uma realidade? Como que funciona? Não podemos dizer que seja uma realidade, Tá. mas podemos dizer que é algo que é realmente muito afirmado aqui no Ocidente, por conta da produção cultural, por conta do folclore. As pessoas tendem a ver o vampiro como uma espécie de ser que depende da energia de outros seres. Mas se pararmos para pensar, todo mundo depende da energia de outros seres. Você come carne, você come vegetais, você respira. Todo mundo depende de alguma coisa. O que acontece, o erro mais comum que a gente tem quando se aborda a espiritualidade vampírica ou a cosmovisão vampírica, é tentar falar de orelhada, centralizar o vampiro como um ser que dependa, seja um parasita ou que dependa de energia. Isso é completamente furado. Porque, primeiramente, a cosmovisão vampírica lida com o processo estático. Com a pessoa ir além, encontrar uma forma de perceber além da personalidade que ela se agarra no cotidiano dela. Essa é a primeira parte. Além do processo estático, a gente tem a questão da sede. Na cosmovisão vampírica, as pessoas valorizam um pouquinho do vazio, um pouquinho do temido vazio e um pouco da sede, de sempre ter a sede eterna de ir atrás daquilo que sacia, que aplaca essa sede. Então são dois fatores que não colocam os vampiros como parasitas. Inclusive parasita é um carrapato, né? Exatamente. É o sanguessuga. E essas criaturas não têm nada a ver com vampiros, a não ser em filmes de comédia, em histórias de quadrinhos jocosas. E satanismo tem a ver com vampirismo? Não, nunca teve. Desde o princípio, nunca teve nada a ver. O que acontece é que existem pessoas e grupos religiosos mais extremistas que colocam, no caso, grupos monoteístas, que atribuem que tudo aquilo que não siga as regras de culto do Deus deles, automaticamente faz parte do opositor deles. É aquela história, se você não é meu amigo, você é meu inimigo. Porém, isso é uma forma como eles atribuem a gente, que atribuem aos vampiros. No entanto, a subcultura vampírica, a cosmovisão vampírica e mesmo o vampiro per se, no folclore, no arquétipo e na lenda, ele é um ser que tem muito mais a ver com o pagão, com o elemento pagão, com a natureza de forma bruta, sem os véus que a cultura dominante e as pessoas, e a moral humana normalmente tenta recobrir ela. Ele tem a beleza de um tigre, a beleza de um leão, a beleza da coruja. Lorde A, vocês fazem rituais, né? Como nós vamos mostrar algumas imagens. Sim, Nesses a cosmovisão rituais, vampírica. Sim, sim. Explica um pouquinho, né? O que se espera desse ritual, o que vocês passam através dele para as pessoas que fazem parte. Sim, claro. Inicialmente, a palavra ritual é uma palavra que desperta um terror instintivo nas pessoas de pelo menos uns 3 séculos para cá. Bom, um ritual é um processo baseado em uma série de fundamentos que vêm sendo desenvolvidos desde os anos 70 e que a gente compartilha. A cosmovisão vampírica,
que é uma vertente da subcultura vampírica, ou seja, você tem o fashionismo vampírico, onde você tem a questão da produção cultural, do folclore, do arquétipo, de uma abordagem artística e filosófica do vampiro. Já na cosmovisão vampírica, nós temos uma ritualística pagã. A cosmovisão vampírica contém 9 datas de poder, sendo que 8 delas são celebradas coletivamente, e a 9ª data, o 9º rito, é uma celebração solitária, que tem a ver com o seu nascimento nesse mundo, e o seu nascimento para o lado noturno da vida, que é quando você assume os seus vínculos com a cosmovisão vampírica. E você tem 8 datas de poder, cada uma celebra um aspecto. Uma é dedicada ao amor, uma é dedicada à caçada daquilo que você procura, outra aos ancestrais, outra ainda ao planejamento da vida diurna, do estabelecimento dos pilares da vida diurna ou solar. Tem várias datas de poder, tem ritos dedicados aos totens, aos guardiões, eu já falei dos ancestrais. Certo. É uma cosmovisão completa e ainda assim em formação nos últimos 40 anos. Lorde A, 2012, nesse momento, com tantas profecias apocalípticas, o que o senhor diria aos nossos internautas? Bom, Apocalipse ou Armagedon são palavras que se referem ao desvelar dos véus, a descoberta. Qual descoberta? O mitógrafo norte-americano Joseph Campbell costumava colocar que o Apocalipse ou Armagedon era você mesmo que está assistindo a gente, descobrindo que você é uma parte integrante da natureza, uma parte integrante do Jardim das Delícias ou do Jardim Selvagem. Não existe nenhum abismo entre aquilo que você deseja viver e as suas ideias e as suas mãos. Está tudo ao seu alcance e a partir do instante que você comprova esse fundamento na sua vida, você simplesmente, o velho mundo acabou para você. Você renasce em um novo mundo. Tem até uma história do Campbell ainda interessantíssima que ele chama de o mito do nascimento da Terra, né? Ou do nascimento da Virgem Maria, que é um mito moderno que surgiu quando o homem foi pela primeira vez para o espaço e a gente via pela câmera a Terra, primeiramente como um mar azul, e em seguida se afastando, até que ao fim forma um grande globo, uma grande mandala. Essa é a visão do Apocalipse, segundo o mitógrafo norte-americano Joseph Campbell. É você descobrir que você é uma parte integrante do mundo e não há nenhum abismo entre viver a sua essência, viver a sua vontade, viver as suas verdades, como uma parte integrante do tudo e jamais excluído de nada, sem pecados, sem culpas e jamais vítima de uma moral estagnada dominante. E a cultura vampírica fala disso. Fala, ela é muito inspirada por esse ideal, né? Então as pessoas precisam realmente entender o que acontece entre vocês quando a pessoa vem e busca essa cultura. Porque os jovens, como nós falamos no início, buscam algo que é ilusório. E, na verdade, vocês querem mostrar que existe beleza na vida mesmo. Sim, né? há beleza na vida, há beleza na escuridão. A beleza está no olho do observador. Sim. Quando você vem procurar a cosmovisão vampírica, você constata, tem um axioma ótimo da gente, né? Que assim, você só encontra em abundância aquilo que você carrega em abundância em você, sem nenhuma outra discussão. Se você vem em busca de beleza, de completude, de plenitude, você vai encontrar isso onde você procura. Se você vem em busca de algo mais rancoroso, mais egoísta, mais empobrecido, ou de alguma bricolagem cultural, ou de um escudo para você projetar seus melindres, que é o que leva muita gente a procurar subculturas urbanas, seja a subcultura gótica, a subcultura vampírica e outras. Uma subcultura não é um escudo dos melindres ou uma empobrecida bricolagem cultural. A subcultura vampírica, no caso, é dotada de um processo arcaizante, onde a gente procura no romantismo, no paganismo imperial, no paganismo europeu e de muitos outros povos, a gente procura a beleza, o amor, a honra, o caráter e aquilo que desperte na gente esses nobres sentimentos, a virtude do nobre caçador, no caso da cosmovisão vampírica. Certo. Qual a ligação do vampirismo com a deusa Bastet? Bastet é uma deusa que é cultuada pela cosmovisão vampírica dos Estados Unidos, da América do Sul, do Canadá e de muitos países da Europa.
É uma deusa felina egípcia, uma lindíssima pantera negra, que encontra uma forte ligação simbólica com o gato negro, com a sedução, com a furtividade, com a capacidade ferina de caçar exatamente aquilo que você quer e brincar com aquilo que você caça, não se levar tão a sério. Ela, né, assim, né, pensando em rituais, porque é um dos ritos que são celebrados ininterruptamente pelo meu grupo há 7 anos, Bastet também tem uma forte associação com todos os felinos sagrados em todos os povos do mundo, seja nos gatos que puxavam a carruagem da Freia, dos nórdicos, seja nas panteras que acompanhavam o deus Dionísio, seja no culto das panteras que existia na região da Estíria, no sul da Áustria, ainda em pleno século XI, era um dos muitos cultos de fertilidade da terra, e o sul da Áustria, a Estíria, era uma região que foi muito assolada por histórias de vampiro. Até mesmo Bram Stoker, que está comemorando 100 anos da morte dele esse ano, ia originalmente ambientar o romance Drácula no sul da Áustria, nessa região da Estíria. Olha, e uma honra, estamos aqui com um descendente aí do nosso querido romeno Drácula, né? É verdade. E é como contam? Vlad Tepes e Drácula não são exatamente a mesma pessoa, como é mostrado na cultura dominante. Drácula é um personagem do irlandês Bram Stoker, que foi em partes inspirado no chefe dele, no Lyceum Theatre, o Sir Walter Irving. Aliás, Henry Irving. Ele era ele era o administrador do teatro e o personagem, aquele conde de modos nobres, foi pesadamente inspirado nele. A outra metade do personagem do Bram Stoker vem de um voivode, um governante, um déspota romeno chamado Vlad Tepes, que era filho de Vlad Dracul. Eles foram grandes governantes da Romênia que, através de uma política de um certo terrorismo para com os reinos circundantes, conseguiram manter o poder por muito tempo, mas devido às técnicas extremamente teatralizadas e de terrorismo, ganharam uma fama péssima no mundo inteiro por conta que eles puxaram briga com os comerciantes germânicos e caíram na língua da serpente desses mesmos comerciantes e foram alvos dos primeiros tabloides da Europa, quando Gutenberg inventou a prensa. Olha só, a gente praticamente está nos momentos finais, né, Kátia? Mas, Lorde A, sua mensagem final para os nossos internautas e o convite para uma próxima entrevista com o Vampiro. Opa! A mensagem principal, eu creio que seja: sigam aquilo que traz sua plenitude. Siga aquilo que desperta teu caráter, tua honra e teu amor. Porque na cosmovisão vampírica, caráter, honra e amor têm o mesmo significado, têm a mesma potência. Então encontra aquilo que te desperta sentido, encontra aquilo que te traz amor, caráter e honra e segue cada um dos seus sonhos, segue a tua plenitude e cristaliza aqui na Terra cada um dos seus sonhos, cada um dos seus planos. Essa é a lição que eu acho que há 5.000 anos, desde o Kama Sutra e outros livros sagrados que vieram do Tibete e do Oriente, essa é a grande lição que o personagem do vampiro traz. É aquele elemento que vem do desconhecido, que vem de uma era anterior, para ensinar os homens e as mulheres a viverem com plenitude as suas vontades, aceitar o feral que tem dentro dele e que a beleza jaz no olhar de cada um de vocês. É isso aí, gente. Infelizmente, estamos terminando essa pauta fantástica com o Vampiro Lorde A e Excelente. compreendendo também o seguinte, como dizia Raul Seixas, o bem e o mal andam juntos no romance astral. Até o próximo Enigmas.